Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, que Deus esteja nos abençoando nesse momento que aqui vamos passar, fazendo a meditação na Palavra de Deus, criando em nossos corações a certeza de que Deus está conosco e que esse é o momento que estamos passando de grandes dificuldades, mas é um momento também que nós podemos e devemos mostrar toda a força que Deus tem nos dado e tem nos nutrido ao longo das nossas vidas, da nossa caminhada de fé. Então eu quero fazer uma reflexão no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo de 27 a 30, que diz assim: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Bom, nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos e aqui é o início da caminhada da igreja, né, da caminhada dos apóstolos
movidos pelo Espírito Santo e ali fazendo a pregação do Evangelho, da boa nova de salvação. E se nós formos olhar no versículo anterior, eu comecei a ler do 27, mas no versículo 26 há uma declaração bem no finalzinho do versículo muito interessante, que dizia que em Antioquia, ou seja, no lugar onde eles estavam, né, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, de pequenos cristos. Por que será, né? Por que será que deram esse nome àqueles discípulos, àqueles apóstolos? Com certeza, a Bíblia nos diz que aquele que dá testemunho de si mesmo é falso. Mas o testemunho que vem de outra pessoa, esse realmente é verdadeiro. E os apóstolos até então, eles não se chamavam cristãos. Foram as pessoas que ao verem, tanto eles, né, no convívio deles próprios, como eles também na ação naquele lugar, e também ouvindo os seus ensinamentos, foi que entenderam, né, que aqueles homens falavam como Cristo, aqueles homens faziam como Cristo. Então aqueles homens eram uma réplica do Cristo, ou seja, eles também eram Cristos, eles eram cristãos, pequenos cristos. Bem interessante essa visão, né, que podemos ver no relato do texto, né? E em sequência dessa declaração, desse reconhecimento, dessa forma de serem vistos pela população, desce de Jerusalém alguns profetas. E o texto nos diz que identifica um deles, né, chama-se Ágabo. E esse profeta, ele traz então uma informação da parte de Deus. Ele traz uma revelação da parte de Deus, que falava de momentos do futuro, momentos que iriam acontecer, não muito longe daquele momento, mas momentos que estavam adiante deles. Então, Ágabo dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, no mundo conhecido ali por eles, né? E o relato do texto é ainda mais específico, diz que realmente aconteceu, e foi nos dias de Cláudio César, que era o imperador romano. Muito bem. Na declaração desse profeta, ele se resume apenas a isso. Ele não diz, por exemplo, que Deus estaria de alguma forma trazendo um castigo àquele lugar. Até porque não existia nem motivo para isso. O Evangelho estava chegando naquele lugar, as pessoas estavam ali recebendo o Evangelho, reconhecendo até os próprios apóstolos como cristãos ou como pequenos cristos. Ou seja, não foi por conta disso, não foi por conta de um castigo de Deus ou uma maldição da parte de Deus que aquela fome estava chegando naquele lugar. Ao contrário disso, a misericórdia de Deus estava sendo tão grandemente derramada que Deus estava avisando aquela comunidade que estava olhando os apóstolos, recebendo a palavra e vendo, né, que eles verdadeiramente testemunhavam com a própria vida serem pequenos cristos. Então Deus revela aquela comunidade, aquele lugar que estava para vir grande fome, e não só para ali, mas como toda a região, todo mundo conhecido. Interessante também é ver que o profeta, ele também não diz que Satanás estaria furioso e assim derramando grande fome naquele lugar.
O profeta também não fala nada sobre isso, sobre uma ação maligna que viesse a ser colocada naquele lugar como represália a eles terem ouvido o Evangelho ou eles terem se convertido. Novamente aqui não existe tal realidade, porque na verdade coisas boas e coisas ruins acontecem na vida. Coisas boas e coisas ruins acontecem conosco. Não importando o que seja de bom ou o que seja de ruim, o importante é saber que nunca estaremos sozinhos, que nós nunca passaremos por nenhuma situação sem que Deus seja a nossa companhia. E aqui está relatado, aqui está bem descrito daqui no livro de Atos dos Apóstolos, no início ali da igreja, esse cuidado de Deus, essa revelação de Deus para com aquela igreja e para conosco também. Fico pensando sempre quando leio algum texto bíblico, em como esse texto pode me enriquecer ou me trazer alguma informação válida para o momento em que vivo, né? Ou em que vivemos. E ao pensar nessa situação que estamos vivendo hoje de coronavírus, ao ler esse texto, eu pude sentir essa presença de Deus no meu próprio coração e pensar que esse é o momento que a igreja está sendo desafiada a viver e nós temos que viver. Não existem explicações mágicas ou simples, não é um castigo de Deus, nem é uma ação demoníaca, é um momento que nós vamos passar, todos nós iremos passar, sendo evangélicos ou não, sendo pessoas de fé ou não, sendo da mesma religião ou não. Esse não é o problema. Ao contrário, nem problema isso é. Na verdade, é a grande oportunidade de revelar a este mundo, a essa cidade onde estamos, no bairro onde moramos, aos vizinhos que temos, quem somos nós. Nós somos quem? Metodistas? Frequentadores da Igreja Central em Santos? Nós somos quem? Religiosos que buscam a proteção de Deus, a bênção de Deus por uma obediência ou por uma leitura ou por um benefício que nós queremos alcançar? Ou somos nós, sal da terra e luz do mundo? Veja bem, o texto continua. No versículo 28 e 29, mais especificamente no 29, diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, que era uma região, região da Judéia. Ou seja, os apóstolos, eles entenderam que o profeta estava trazendo da parte de Deus uma informação, uma revelação antecipada, antes que o mal chegasse. Para quê? Para que eles pudessem se preparar, para que eles pudessem salvar a própria pele? Não, mais do que isso, para que eles tivessem a oportunidade de espalhar ainda mais o Evangelho, e dessa vez não mais com palavras, agora com ações. Então eles olhando para as suas próprias posses, o que eles tinham. Então essa é uma grande lição. Nós não somos desafiados a fazer aquilo que não podemos, nós não somos desafiados a dar o que não temos. Ao contrário, nós somos desafiados pura e simplesmente a fazer o que está em nosso alcance, a dar aquilo que nós temos. E sem escolher pessoas, sem escolher a quem, a todos que estiverem ao nosso alcance, ao nosso redor.
Então ali os apóstolos resolveram agir, resolveram criar um movimento que demonstrasse o tamanho amor ou revelasse a tamanha graça de Deus que eles possuíam, que eles tinham, que estavam sendo derramados sobre eles. Então cada um, de acordo com aquilo que tinha, resolveram então fazer ali uma coleta, fazer ali um apanhado e assim enviar a Judéia. Mas interessante ainda é que no final do versículo 30 vai dizer que eles enviaram essa ajuda, né? Essa ajuda financeira, mas eles não apenas enviaram, mandaram, né? Por exemplo, através dos próprios profetas. Não sei nem se eles ficaram ali tanto tempo assim a ponto de poderem levar. A questão é que a própria igreja, a própria comunidade dos apóstolos ali designaram duas pessoas, e aqui é interessante, designaram dois irmãos a levarem essa oferta. O primeiro é Barnabé. Barnabé foi incumbido desta tarefa. E o segundo foi o apóstolo Paulo, que o texto ainda aqui chamava de Saulo. E veja que interessante. Saulo, aquele que perseguia, Saulo, aquele que estava no encalço da igreja para matar aqueles que pregavam e que estavam ali levando a mensagem de Cristo. Agora, a igreja, a comunidade dos apóstolos, chamou a este homem para levar o socorro, levar a vida, levar a mão amiga, a graça de Deus a pessoas que estariam passando por necessidades. E junto com ele, Barnabé. Barnabé, um homem que é colocado aqui em Atos dos Apóstolos como um homem de fé, um homem de Deus, um homem que, desprendido das suas riquezas, ele amava como Deus amava, e assim ele estava ali como um discipulador de Paulo. E assim então foi enviado. Eu gosto muito de chamar a igreja de comunidade de fé, porque eu entendo que quando a gente diz comunidade de fé, nós estamos identificando um povo específico em um lugar específico aonde eu faço parte. A igreja em Atos dos Apóstolos estava em plena formação, mas essa igreja ela não tinha perdido a visão de comunidade. Ela era uma comunidade. Hoje nós temos assim a igreja espalhada no mundo inteiro, né? Por exemplo, no nosso bairro aqui, se formos olhar, nós vamos ter várias igrejas, talvez mais de 20 igrejas, né? Ou seja, templos construídos e pessoas que ali frequentam, que ali congregam. Às vezes esses templos são tão grandes que as pessoas nem se conhecem. Então é muito fácil hoje nós perdermos a noção de comunidade de fé. Nós estamos arriscando chegar muito próximo a um ajuntamento de pessoas do que uma comunidade de fé. E eu gosto muito de usar esse termo comunidade de fé, porque na comunidade eu tenho um endereço, na comunidade eu tenho nomes, na comunidade eu tenho proximidades e relacionamentos. Hoje estamos vivendo em um momento muito interessante que o Brasil jamais viveu. Talvez outros países que tiveram guerras ou momentos também de outras pestes em outros séculos passados viveram, mas o Brasil não viveu ainda essa realidade que estamos vivendo hoje. Cada um em suas casas, cada um recluso,
preocupado no convívio, né? Não, aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é cumprimentar, que é abraçar, que é beijar, nós não podemos fazer. E ficamos então quase que numa situação de esconderijo, né? Estamos escondidos. Como podemos ser comunidade de fé hoje? Como podemos ser comunidade de fé nessa realidade? Existem maneiras, existem formas, e elas estão à nossa disposição, porque não é nada além das nossas forças, não é nada além do que temos ou sabemos. Nós temos vizinhos, nós temos parentes. Por exemplo, hoje aqui eu estou fazendo essa mensagem através de um vídeo. Talvez nós tenhamos, nessa ocasião de coronavírus, a grande oportunidade de mostrar aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, às pessoas próximas que estão ao nosso redor, quem nós somos em Cristo Jesus. Esse é o momento onde a palavra de Deus de amor pode ser dita. Nem sempre com palavras, mas acima de tudo com gestos. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê visão, preocupação, não só com você, mas também com as pessoas que estão ao seu redor, para que você entenda um gesto hoje, por exemplo, de se oferecer para comprar algum mantimento ou fazer alguma coisa que algum idoso, né, próximo a você, sendo alguém que tem um risco maior, né, nessa doença, não possa fazer, por exemplo, sair à rua. Ou então mesmo, como foi hoje à tarde, né, minha esposa fez um pão e nós assim oferecemos ao nosso vizinho aqui próximo, um casal de idosos. Ou seja, há muita coisa que podemos fazer. E essa é a hora, esse é o momento. A igreja não pode parar. E nós temos que seguir em frente, porque o Evangelho é sempre Evangelho. Uma boa nova nunca será desprezada. Que Deus te abençoe e que Deus te dê força e inteligência para aproveitar este momento e viver intensamente Cristo em sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida que Tu tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela palavra, Senhor, que Tu tem nos dado. Palavra não apenas de conforto, mas palavra, Senhor Deus, que nos traz firmeza e convicção em nossos corações de que nós somos Teus, Senhor, e nós, Senhor Deus, estamos supridos dessa palavra que nos fortalece. Então dá-nos a graça também de fortalecer aos outros. Dá-nos a graça, Senhor, de compreender esse momento que é a grande oportunidade de espalhar ainda mais o Evangelho. Dá-nos, Senhor Deus, a visão de comunidade de fé, para que nós possamos nos procurar enquanto igreja Tua, ó Pai, e assim, Senhor, nos preocupar uns com os outros, Senhor, nos socorrer mutuamente. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos por aqueles que agora já estão nos hospitais e os médicos, Senhor, que estão trabalhando, Senhor, e esse sim, correndo risco de não só se contaminar, como também levar isso para suas próprias famílias. Pai amado, em nome de Jesus nós te clamamos, abençoe esses homens e mulheres, ó Pai, e, Senhor Deus, esses pacientes também, e aqueles que porventura, Senhor, venham também a se contaminar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, interceder por cada uma dessas vidas, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja derramada nesses corações, para que consigamos enfrentar esse momento, passar por ele e, Senhor Deus, à frente, ó Pai, quando tudo isso acabar, possamos estar juntos louvando ao Teu nome, com o coração cheio de fé e alegria. O que nós te clamamos, é o que nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe.
rica e abundantemente. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar